Queridas amigas, queridos amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus, esse incondicional companheiro das nossas almas, possa nos acolher em seus braços fraternos em mais essa oportunidade. Com o objetivo de alcançarmos um estado de perfeição, Deus criou-nos simples e ignorantes. Deus dotou-nos da potência para alcançarmos a perfeição. Deus oportunizou-nos vários momentos para que pudéssemos, através da expressão do nosso livre-arbítrio, irmos alcançando, pouco a pouco, o objetivo da sua lei, que é, para um dia, todos nós sermos felizes. Para que possamos alcançar o objetivo da reflexão da tarde, imprescindível se faz que não percamos a noção dessas primeiras palavras, porque somos espíritos imortais, feitos por Deus, para que pudéssemos um dia alcançar a perfeição. O termo brilhe a vossa luz, essa passagem se encontra no Evangelho de Mateus, dentro do Sermão da Montanha, logo ali no início do capítulo de número 5. Alguns estudiosos procuram dividir o Sermão da Montanha em 3 momentos: capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. O capítulo 5, o Mestre Jesus vem nos fazer uma oferta, trazendo-nos ao nosso conhecimento o que somos. Poderíamos então aqui trazermos para nós que aqui estamos, dando-nos o parabéns. Parabéns a todos por vocês perseverarem, porque se propuseram a deixar o conforto do lar de vocês para estarmos aqui, nessa tarde, juntos, buscando um motivo de reflexão. Jesus, quando ele vem nos exortar, nos chamar a atenção, nesse capítulo de número 5, ele olha para todos aqueles que ali se encontravam, identificando aqueles que estavam interessados na tua proposta de revelação da Boa Nova. Ele chega e convida a todos para que se percebam como sal da terra. Ele chega e convida a todos para que nos percebamos como a luz do mundo. Diante dessa proposta de sermos a luz do mundo, o Cristo Jesus, ele nos fala que deixemos brilhar a nossa luz, que possamos brilhar a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e para que glorifiquem o Pai que está nos céus. Alguns estudiosos, quando procuram refletir sobre essa passagem, procuram alguns termos de conflito. Porque no momento em que fala que façamos brilhar a nossa luz perante os homens, muitos aí podem achar que é um convite à vaidade, para que possamos mostrar a nossa condição, para que os outros possam admirar a nossa luz. Mas se nos colocarmos um pouco mais atentos na continuidade das palavras, nós vamos perceber que o evangelista Mateus traz-nos que façamos brilhar a nossa luz diante dos homens, para que eles, os homens, vejam
as nossas boas atitudes. Não é para que os homens nos vejam, mas para que os homens vejam as nossas atitudes. E seguindo um pouco mais adiante, ele vai nos falar que, vendo as nossas boas obras, as nossas boas atitudes, que glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, em momento algum, o ensinamento de Jesus vem trazer-nos aqui no centro a individualidade, a importância que cada um de nós, diante ainda da nossa vaidade, trazermos para a nossa pessoa individual. Não. O Mestre aqui também nos chama a atenção sobre as boas obras, as boas atitudes. E para que não sejamos nós glorificados por estarmos fazendo boas obras, mas que possamos glorificar o Pai. Porque sim, este é que está nos dando respaldo e amparo para que tenhamos força e coragem para realizarmos essas boas obras. O termo luz no Evangelho, e aí nós vamos encontrar uma explicação em uma das mensagens do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, quando ele vem nos tratar o entendimento de luz como conquista, como desenvolvimento espiritual. Então, brilhar a nossa luz é alcançarmos um desenvolvimento espiritual. Mas Filomeno, ele nos chama a atenção, nos colocando que essa tarefa de conquistar esse desenvolvimento espiritual, essa tarefa de se fazer brilhar a nossa luz, não é um serviço de menor esforço. Não é um serviço que simplesmente, ao levantarmos num belo dia, nós desejamos que vamos fazer essa nossa luz brilhar. Não. Ele não é um serviço, uma atitude que acontece do dia para a noite. Pode ser que nessa manhã possamos estarmos dando o primeiro passo para que a nossa luz possa brilhar. Diante da proposta de refletir, da coragem, do desprendimento de estarmos aqui hoje, também faz necessário uma outra indagação. O que viemos buscar aqui hoje? Qual o nosso objetivo? O que nos move diante dessa proposta de nos deslocarmos de nossa casa e estarmos em uma casa de oração? É uma indagação retórica. É algo que possamos fazer individualmente, para cada um. Reflitamos o que verdadeiramente nos traz aqui. E percebamos que no livro Boa Nova, se não me engano, no seu capítulo de número 5, tem a história que o espírito de Humberto de Campos, pela psicografia de Divaldo Franco, ele vem nos trazer um diálogo entre o discípulo Tadeu, Judas Tadeu, com Jesus. De maneira sucinta, nesse capítulo, Tadeu ele está reflexivo sobre a condição do Cristo de afastar os ditos demônios daquelas pessoas que se encontravam perturbadas. E quanto ele, na ausência do Mestre, ele buscou realizar esse feito com uma pessoa, uma mulher que estava, pela palavra do texto, perseguida pelo demônio, e ele não conseguira. E ele então começou a se questionar por que somente Jesus assim estava a fazer. Por que diante dessa possibilidade que Jesus tem de afastar os demônios, por que então não haveria uma ação de arrebatar todos os demônios de uma vez só, para que ali o Mestre Jesus fizesse esse trabalho de conversão, de orientação, para que eles deixassem de perturbar os indivíduos. E diante dessas reflexões de Tadeu, e no momento oportuno, ele
as propõe ao Cristo. E Jesus, então, indaga a Tadeu exatamente assim: meu filho, qual o principal objetivo da sua vida? Nos coloquemos, então, no lugar de Tadeu e abramos a intimidade da nossa alma para ouvir essa indagação do Mestre. Filho meu, qual o principal objetivo da tua vida? O que nos move? Quais são as nossas buscas? Qual o principal objetivo da nossa vida? É uma indagação muito profunda. É uma indagação que provavelmente alguns de nós ainda não conseguiremos respondê-la de maneira imediata. Porque é uma proposta que nos convida a essa viagem íntima, para que possamos remexer ali nas nossas lembranças, nos nossos sonhos, nas nossas dificuldades mais escondidas, como se estivéssemos a remover entulhos das nossas lembranças, para que possamos trazer luz nessa nossa intimidade, para que possamos descobrir qual o verdadeiro objetivo da nossa vida. Judas Tadeu, o discípulo Tadeu, ele foi muito feliz, muito iluminado na resposta dele. E que a resposta dele possa também servir-nos de orientação, para que possamos delinear essa nossa busca. Então, Tadeu, após a indagação do Mestre, nos fala Humberto de Campos na sua escrita: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Olha que resposta mais linda. Mestre, eu tenho como objetivo da minha vida realizar o reino de Deus no meu coração. Algum de nós, diante da indagação, conseguimos também construir essa resposta na nossa intimidade? Conseguimos compreender a extensão da indagação do nosso objetivo na vida? Será que também nós temos como intuito a construção do reino de Deus no nosso coração? Percebamos que a resposta de Tadeu, o discípulo, ela converge a um outro texto desse mesmo livro de Humberto de Campos, agora no capítulo 3º, que é um texto muito conhecido, muito utilizado na oratória espírita, que vem nos falar sobre aquele momento que Jesus se encontrava nos primeiros momentos da sua caminhada de ensinamento, de divulgação da sua boa nova, quando ele está nas cercanias do Templo de Jerusalém. E aquele grupo de sacerdotes ociosos, como nos fala Humberto de Campos, como nos escreve Humberto de Campos, se sente atraída pela personalidade de Jesus. Alguns logo perdem o interesse, mas Hanan, aquele que seria o juiz inclemente da condenação do Mestre, continua indo ao encontro de Jesus e faz-lhe a indagação: Galileu, que fazes tu aqui na cidade? Então, Hanan, diante do magnetismo da figura do Cristo, ele é tomado de indagações e quer saber o que é aquela figura imponente que atraiu a minha atenção, o que realmente ele está por fazer aqui na cidade sagrada. E a resposta de Jesus, ela é magnífica, porque ela nos traz as palavras de que
passo por Jerusalém, buscando a construção do reino de Deus no coração dos homens. Olha, a grande tarefa do Mestre Jesus é a síntese do seu caminhar nos próximos 3 anos. Porque diante das oportunidades que o Mestre teve, como bem nos relata os evangelistas, Jesus sempre utilizou esses momentos para lançar-nos orientações, para que possamos, diante desses instrumentos que Jesus nos ofertava, para que pudéssemos iniciar esta construção. E pela resposta do discípulo Tadeu, percebe-se que realmente ele captou essa ideia do Mestre. Porque a busca verdadeira de cada um de nós deveria ser a construção do reino de Deus em nosso coração. Percebamos que em mais esse momento, quando Jesus ele vem nos falar que é a construção do reino de Deus no nosso coração, ele quer nos chamar a atenção que os valores verdadeiros que compõem o reino de Deus, ele não se encontra fora. Ele não se encontra naquilo que vem impressionar os sentidos do nosso corpo, mas ele se encontra naqueles valores que devem e impressionam a intimidade da nossa alma. Porque são conquistas verdadeiras, para que diante dessa proposta do nosso caminhar, nós tenhamos a lucidez de qual o caminho que deveremos percorrer. Por isso que Filomeno de Miranda, ele vem nos falar que essa conquista da ascensão espiritual, ela não é conquista de menor esforço. Porque para que venhamos a realizar essa construção na nossa intimidade, realmente nós deveremos fazer um esforço na nossa caminhada aqui no mundo. Porque o Mestre Jesus, ele também nos asseverou, vamos encontrar lá no texto de João, no capítulo 16, ali a partir do versículo 33, quando Jesus nos fala assim: no mundo tereis aflições. Olha que Jesus, ele não nos escondeu a verdade. Jesus, ele nos apresentou de maneira muito clara que o nosso caminhar aqui no mundo, ele seria visitado, seria composto por aflições. Então, a nossa dificuldade nessa interação da construção do nosso aprendizado no mundo, ela será construída nesse contato com aflições, com dificuldades, com sofrimentos, com momentos de pressão, com momentos de escolhas difíceis para aqueles que já querem iluminar a sua intimidade. Mas mesmo diante dessa orientação de Jesus, de que haveremos de ter aflições, no prosseguimento da sua fala, ele nos coloca que, mas tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo terás aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Alguns estudiosos, quando eles vão buscar o entendimento entre a mensagem do Cristo e a recepção da sua mensagem pelo povo judeu, eles vão refletir que o povo judeu, em sua grande maioria, não aceitou e não aceita Jesus como Messias, como grande revelador da mensagem de Deus.
Porque ele nos fala que como que um Messias, ele teria a morte, teria o tratamento como teve Jesus. Não é justificável, sendo o Filho de Deus Todo-Poderoso, ter sofrido o que ele sofreu. Não ter aparecido entre nós sobre a púrpura daqueles que dominam através do Império Romano. Não apareceu ele aqui em meio às riquezas dos poderosos que comandavam o mundo. Não apareceu ele sob a toga do templo dos fariseus, daqueles que comandavam o rito, a análise e o entendimento da lei de Deus. Mas Jesus apresentou-se para nós de maneira simples, como ele bem nos dissera, que o Filho do Homem sequer tem uma pedra para recostar a sua cabeça. Então Jesus, ele veio ao mundo sem os valores que o mundo estava a reconhecer. E será que de lá para cá já mudou algo? Porque somente nesta reflexão de compararmos os valores do mundo e os valores do Espírito, a construção do reino de Deus fora e a construção do reino de Deus dentro, é que poderemos compreender quando Jesus nos fala, mas eu venci o mundo. Olha que a construção não é venci no mundo. Venci o mundo. Jesus vem nos falar que ele vencera os desafios que a todos nós também estão sendo apresentados. Esses desafios de aflições, esses desafios de descontentamento, esses desafios que em muito provocam-nos a derrocada. Porque nessa nossa construção espiritual, nessa nossa confecção para que a nossa luz brilhe, muitas vezes nós falimos. E aí vem nos chamar a atenção os textos evangélicos que nesse nosso caminhar é de fundamental importância uma construção íntima que muitos hoje vêm denominar de fé. Faz-se necessário uma construção de uma fé. Mas os Espíritos ainda nos asseveram que deveria ser uma fé robusta. O que poderia então ser uma fé robusta? Muitos de nós poderemos entender fé como crença. Mas se estudarmos um pouquinho ainda o entendimento das palavras que refletem o Evangelho, nós vamos perceber que fé, ela vai muito além de que simplesmente esse valor de crença. O Espírito de Emmanuel, no livro Consolador, na questão, se não me engano, 354, ele é indagado sobre o que vem a ser fé. E ele responde essa indagação nos falando que a fé, ela está amparada na nossa consciência tranquila diante do dever cumprido. A verdadeira fé, ela não está mais ligada na condição de dizermos eu acredito, eu creio, mas sim na condição de dizermos eu sei.
Então, a verdadeira fé, ou essa fé robusta, vem também ao encontro daquilo que nos assevera o codificador Allan Kardec, que se encontra ali logo nas folhas de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos fala que a fé verdadeira é a fé que deve encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então ele nos convida a termos esta fé agora refletida, raciocinada, compreendida. Porque diz-nos os estudiosos que antes era preciso crer para compreender. Mas nos dias atuais é preciso compreender para continuarmos crendo. Percebamos que faz-se necessário organizarmos esta base para que firmemos o nosso entendimento do objetivo da nossa busca. Para que esse objetivo traçado, ele esteja embasado de maneira sólida e robusta nesta compreensão de que não estamos sozinhos. E para construirmos o segundo momento, quando entendemos a fé, é a fé robusta, para que ela seja forte, para que ela seja persistente. Nós vamos encontrar na carta de Tiago, ali já mais para o capítulo 2, nós vamos encontrar Tiago falando-nos sobre fé e obras. Quando Tiago ele nos convida dizendo que a fé verdadeira ela deve ser consubstanciada em obras. Ele nos fala sobre o entendimento que se tinha à época, e alguns estudiosos procuram ligar como se Tiago estivesse dando uma resposta àquilo que Paulo de Tarso escrevera na carta aos Gálatas, quando Paulo de Tarso, ele também vem nos falar a fé sobre as obras da lei. Mas depois nós vamos fazer aqui uma distinção sobre a fé que Tiago nos coloca na sua carta e a fé que Paulo também nos coloca na carta aos Gálatas, indo demonstrando que não existe diferença. Então, Tiago, ele vem nos falar que essa fé, para ela ser robusta, ela não deve ser respaldada tão somente no entendimento que a lei vem nos apresentar, naquilo que as nossas crenças vêm nos oferta. Ele então nos fala, quando se nos apresentar indivíduos com frio e com fome, e nós olharmos para eles e dizer-lhes, vai com Deus, que o amor do Altíssimo lhes envolva e proteja a todos. E aí Tiago reflete, se assim fizermos e não dermos cobertura nem alimento, de que teria valido a nossa fé? Pois então a fé sem obras, ela é morta, ela não tem valor. Pois vamos compreender que em muitas situações perante o Evangelho, nós teremos indivíduos que conhecem, indivíduos que sabem. Alguns vão classificá-los como amantes do Evangelho. E nós vamos perceber que também existem indivíduos que, além de saberem, além de conhecerem, praticam. São os indivíduos praticantes do Evangelho. Vejamos que esse entendimento é aquilo que Tiago está a nos concitar. Para que a nossa fé, diante do conhecimento, do entendimento, daquilo que cada um de nós possui como conhecimento do sagrado, independente da religião que professamos,
ou se não professamos nenhuma religião, que tenhamos o entendimento daquilo que é o bem de ser feito, que possamos ter o devido entendimento do nosso dever. E assim estaremos a construir uma fé robusta, uma fé respaldada por atitudes, pela consciência tranquila, como nos fala Emmanuel, diante do dever a ser cumprido. E a fé que muitos colocam em oposição à fé trazida por Tiago, que é aquela que Paulo nos apresenta na carta de Gálatas, Paulo vem nos falar que o indivíduo, ele não se encontra justificado na sua fé diante de Deus pelas obras da lei. Os judeus, à época que Paulo estava também a citar isso, eles buscavam diante do entendimento da lei, e a lei apontava atitudes que eles deveriam fazer para se encontrarem justificados diante a Deus. Em um dos momentos que nós vamos encontrar em uma parábola de Jesus, que Jesus, na sua parábola, ele vem apresentar aos seus discípulos duas pessoas no templo. Um, o judeu, e outro, um publicano. E na parábola, Jesus fala-nos que o judeu estava em sua oração glorificando a si próprio, falando que ele era um cumpridor da lei, ele fazia todos os jejuns diários demandados pela lei, ele fazia todas as orações diárias que eram demandadas pela lei, e que ele, assim, então, era um homem bom, pois ele não era como aquele publicano que ali estava. E Jesus, então, fala-nos que o publicano, que ele também estava em oração, ele sequer tinha coragem de erguer os seus olhos, pois se considerava um pecador, e falava-lhe: Senhor, perdoa-me as atitudes falhas, porque eu sou um pecador. Ajude-me nessa caminhada. Após Jesus apresentar nessa parábola essas duas passagens, Jesus então afirma que aquele publicano, sim, ele saíra justificado naquele momento. Porque o judeu, o fariseu, ele estava tentando exaltar a sua individualidade, dizendo que ele era um fazedor, um atendedor dos pontos da lei, das obrigações da lei, buscando a justificação, enquanto aquele outro reconhecia os seus equívocos, se colocava em humildade diante de Deus e rogava-lhe o amparo para que ele pudesse construir-se de maneira melhor. Então percebamos que as obras que Paulo traz nesse texto e que ele também vem a condenar são as obras puramente daqueles que seguem ritos externos. Somos nós que buscamos os códigos diante das nossas professas religiões para justificar-nos simplesmente através de atitudes externas. E Paulo condena. Então percebamos que há uma unicidade e não conflito nas duas propostas de compreensão da fé, que deve se robustecer através da nossa vivência, da nossa caminhada no mundo, da nossa experiência na relação para com o outro. Mas percebamos que nesse nosso envolvimento com o mundo, nós não nos encontramos a sós ou desprovidos de companhias que ainda muitos de nós não percebemos.
Às vezes nós falamos, que o mundo espiritual, que os espíritos, como se o mundo espiritual e os espíritos estivessem lá. Mas a doutrina espírita, ela vem abrir os nossos olhos, dando-nos o esclarecimento de que não, o mundo espiritual não está lá, ele está aqui. Porque os espíritos desprovidos de um corpo material que afeta o nosso sentido visual da matéria, eles estão aqui. Nesse ambiente está repleto de espíritos desencarnados. No nosso dia a dia, nos ambientes aos quais nós frequentamos, se encontram repletos de espíritos desencarnados. E nessas nossas vivências, com as nossas experiências, nós também estamos em contato com esses espíritos. Antigamente, não muito antigamente, mas antigamente, nós tínhamos nos desenhos animados, né, quando apresentava situações que o indivíduo tinha que fazer, tomar a decisão entre o ato correto e o equivocado, sempre aparecia duas figurinhas nos seus ombros, né? Uma figurinha do anjo, né, aquele com asas, com auréola, né? E a figurinha do demônio, aquela ainda com seus chifrezinhos. E essas duas personagens, elas estavam a dirigir opiniões, conselhos, àquele indivíduo que tinha que tomar a decisão. O anjinho falava para ele tomar a atitude correta no caminho do bem, e o demôniozinho dava a atitude contrária, para que ele pudesse tomar a atitude que muitas vezes viria ali trazer benefícios materiais. Mas e é assim que acontece? Não seria somente uma licença poética para o escritor fazer aquela figuração? No Livro dos Espíritos, na questão de número 459, e para não fugir às riquezas das palavras de Kardec, das respostas dos Espíritos, eu peço licença aqui para ler. Questão 459. Pergunta então Kardec: influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Kardec está indagando. Mas os espíritos influem nos nossos pensamentos e nos nossos atos? O que é que nós achamos? Será que sim ou será que não? Então os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Muito mais do que imaginais. Influem de tal ponto, em outras traduções, de ordinário, que são eles que vos dirigem. Nossa! Então, os espíritos influenciam nas nossas atitudes, influenciam nos nossos pensamentos, a tal ponto que são eles que nos influenciam. Pronto, maravilha. Então, se eu faço alguma coisa equivocada, já sei que a culpa não foi minha, eu fui influenciado. Então, a culpa é do anjo mau que me acompanha. Estou livre dessa. Não vou carregar essa culpa em mim. Mas, se olharmos diante dessa análise, e as atitudes boas? Então, se eu não tenho a culpa na realização das atitudes equivocadas, das atitudes boas, então, diante dessa análise, eu também não teria. Porque poderia ter sido a influência dos espíritos. Então, muitos de nós espíritas, nós nos ancoramos, escoramos, utilizamos como muleta a questão 459, para estarmos justificados perante a lei que eu não estou agindo sozinho. Então a culpa não é tão somente minha. Poderíamos estarmos justificados se parássemos na leitura na questão 459. Mas se continuarmos lendo um pouquinho mais, nós vamos encontrar agora na questão 466
uma outra indagação de Kardec. E ele fala assim: por que permite Deus que os espíritos nos exercitem ao mal? Nossa, então agora, se eu sou influenciado pelos espíritos e essa influência ainda pode ser permitida por Deus, então aí é que eu estou justificado mesmo. E os espíritos então nos respondem falando assim: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, opa, já começa uma vírgula aí. Já temos um porém. Essa influência desses espíritos maus, desses espíritos ignorantes, que é o termo utilizado aqui, imperfeitos, ela é permitida porque eles são instrumentos utilizados pelo alto para que possam então balizar a fortaleza da nossa fé. Para que possam, então, medir a nossa vontade de fazermos o bem. E prossegue a resposta, e eu vou deixar aqui como lição de casa para que a gente possa... O que mais diz a questão 466? Então, eu já sei que os espíritos me influenciam. Eu já sei que eles me influenciam por permissão de Deus. Eu já sei que essa influência desses espíritos imperfeitos, ela é permitida porque ela é utilizada como um instrumento para que eu possa ter a noção de como vai a minha fé. Se eu sucumbo à interação, à influenciação deles, é porque a minha fé, ela precisa ser fortalecida, que o meu entendimento do dever perante o bem, ele não está muito bem esclarecido. E aqui a gente faz um parênteses para entendermos essa questão de dever. Nós vamos ter um texto magnífico no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 17, que é o capítulo do Sede Perfeitos. E ali nós vamos ter o texto O Dever, que é o texto do Espírito Lázaro. Magnífica leitura, recomendo. E ali tem um dos conceitos que Lázaro nos traz sobre o dever, que Lázaro fala assim: o dever é o maior laurel da razão. Depende dessa como o filho depende da sua mãe. Olha que construção magnífica, que vem ao encontro do entendimento do que vem a ser fé, da fé robusta, que é a fé amparada não mais naquilo que creio, mas naquilo que eu sei, naquilo que eu compreendo, naquilo respaldada por uma fé raciocinada. Diante disso, de maneira superficial ainda, porque ela vai muito mais profundo, mas é somente para nos ajudar aqui, e fechando o parênteses, sobre esse entendimento daquilo que representa o nosso dever para conosco e para com o nosso semelhante. Mas, na nossa leitura, para compreendermos, não vamos parar somente na questão 459 e na 466, não. Vamos agora para a questão de número 467, que é aí para nos trazer esse fechamento. Kardec, então, indaga os espíritos. Bom, já que nós estamos expostos a essa interferência, né, dos espíritos imperfeitos, e essa interferência ela é permitida por Deus, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Opa! Então, peraí, não é bem assim. Então, não é só a influência deles, foram eles que me arrastaram ao mal, ó. Eu fiz, mas foi influência deles. E Deus permitiu que a influência deles. Mas então, o homem pode se eximir da influência desses espíritos? Então, os imortais nos respondem: pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam.
ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. O que nos trouxe aqui? Qual o principal objetivo da minha vida? Quais os pensamentos eu estou a nutrir no meu dia a dia? Qual o objetivo ou quais os objetivos eu estou a traçar para as minhas conquistas? Isso vai definir qual será a companhia espiritual que estará conosco no nosso dia a dia. Aquele que fizemos uma materialização com chifres e com rabo, ou aquele que fizemos uma materialização com asinha e com auréola, ou na linguagem espírita, os bons espíritos ou os espíritos ignorantes? Quais são as companhias que nós estamos elegendo diante das construções dos nossos pensamentos e da construção dos nossos objetivos? Porque são os instrumentos pelos quais esses espíritos são atraídos. Então diz-nos os espíritos que se nós estamos a alimentar um pensamento equivocado de tirar a morte, de tirar a vida de alguém, de levar alguém à morte, de maneira imediata e certeira, logo, logo estaremos acompanhados de inúmeros espíritos de baixo calão, de ignorantes, a nutrir em nós esse desejo equivocado. Mas se nós, em outro patamar, em outra condição, estivermos nutrindo, estivermos desenvolvendo em nós o interesse de querer ajudar o nosso próximo, através de diversas atitudes, ou nutrir em nós um desejo dessa autoiluminação, buscando através dos estudos do Evangelho, de reflexões, para mais tarde sairmos da condição de conhecedores, de amantes do Evangelho, para praticantes. Logo nós, e certamente nós estaremos acompanhados por uma multidão de espíritos que se coadunam, que se igualam com esse mesmo propósito nosso. É a lei que vamos dizer de sintonia, de similitude no nosso pensamento, nas nossas conquistas. Por isso, meus queridos, essa construção íntima desse desenvolvimento espiritual, para que possamos brilhar a nossa luz, já podemos perceber que não é, como nos fala Manuel Filomeno de Miranda, serviço de menor esforço. Deverá ser um serviço hercúleo, porque a nossa intimidade imperfeita ainda clama pelos valores materiais. Ainda grita na nossa intimidade pela busca dos gozos que a matéria nos oferta. Mas que a lucidez contida no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ora iluminada pelas luzes do conhecimento que a doutrina espírita nos faz vislumbrar sobre a verdade do mundo espiritual, poderemos sim compreender que para empreendermos essa nossa caminhada não estaremos sozinhos. Deveremos sim buscar o amparo do alto, para que possamos, no entendimento das boas palavras do Mestre Jesus, saber que no mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, nós também poderemos vencer o mundo e de maneira inequívoca possamos fazer brilhar a nossa luz. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.